Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo para vocês um estudo profundo sobre o que eu mais falo, né? Sobre o poder da nossa mente. Por que que é importante você estudar, você saber sobre isso? Porque é o que determina a sua vida. Determina se você vai ser feliz, infeliz, se você vai ter saúde, vai ser uma pessoa doente, se você vai progredir, se você vai ter amigos, se você vai realizar um sonho. Tudo depende da sua mente. Por isso que eu sempre falo, isso teria que ser estudado na escola. A partir da segunda, terceira série, tem uma disciplina só para isso, estudar o funcionamento da nossa mente e a ligação que ela tem com a nossa realidade. O poder de criar e mexer com a nossa realidade, com a nossa vida. Isso é muito importante, tá? Então, o poder da mente no decorrer da história. De onde veio esse conceito? Como que surgiu? Tá ligado à religião? É científico? Tá ligado à fé? De onde veio isso? Por que que se fala tanto? E por que que alguns conseguem desenvolver e outros não, né? Então é um estudo bem detalhado, algo bem explicativo para você dominar esse assunto. Você vai dominar o poder da sua mente. Você vai entender, não vai ser algo que passa desapercebido pela sua vida, que alguém pergunta, você não sabe nem como que funciona, como que não que faz. Você vai entender definitivamente como que funciona isso, tá bom? Então você vai ampliar os seus conhecimentos, você vai ampliar a sua consciência, né, sobre o autoconhecimento, sobre o poder da mente, sobre energias, tá relacionado diretamente com energias, tá? Bom, enfim, vai ser um resumão para você entender de uma vez por todas por que que uns atraem tudo o que querem e outros não. Por que que uns lutam, batalham, estudam e não chegam lá. Outros parece que cai tudo no colo, né? Vem tudo de mão beijada. O que que determina isso? Existe uma lei universal? Deus escolhe as pessoas? É destino? O que que é? É sorte? O que que é? Você vai aprender hoje sobre isso. Você vai entender sobre isso, tá bom? Então, como que surgiu? Baseado em que surgiu isso daí? Esse poder da nossa mente, né, de atrair as coisas, de criar tudo ao nosso redor, à nossa volta, é algo nato, é inerente a todo ser humano. Nós já nascemos com isso, independente do conceito religioso ou científico. Se você acredita que Deus é o Criador que criou todas as coisas, você acredita na teoria da criação, ou seja, Deus fez Adão e Eva, soprou o seu Espírito Santo dentro de Adão e ele passou a ser uma alma vivente. Ele passou a ter vida. Ou seja, Deus soprou uma fagulha dele dentro de nós, dentro de Adão, né? Que gerou a vida. Uma fagulha de Deus, do Espírito Santo. Deus soprou o Espírito Santo dentro de nós. Ou seja, está onde? Dentro. Se for pelo conceito religioso, nós temos o poder de Deus dentro da gente, o Espírito Santo, porque nós já nascemos com ele, tá? Que se não tivéssemos, não respirávamos. Não teria, a gente não respirava, a gente respira porque a gente tem Espírito Santo, porque a gente tem Deus. Se for pelo conceito da evolução, né? Se for ali pelas ideias de Darwin, que nós viemos, né, de uma explosão, seja lá como for, seja do Big Bang, seja de uma poeira das estrelas, seja de uma molécula de carbono, independente. Começamos dali do nada, né? E foi evoluindo, crescendo, quer dizer, aquela coisa interna, foi aflorando, crescendo. Se você acredita de um jeito ou de outro, o fato é, o poder da vida está dentro de nós. E o poder da nossa mente está aqui dentro da gente. Como eu sempre explico, sempre falo sobre a mente, tem aqui no canal vídeos, né, falando sobre a mente. O que é a mente? Uma estrutura que veio para nos proteger, para nos defender. Ela capta tudo ao nosso redor. E isso vem sendo gerado desde a concepção. Ali na barriga da mãe, a nossa mente já começa a ser gerada, captando tudo, uma anteninha, absorvendo tudo. E ela passa a acreditar naquilo. Então a mente são as nossas crenças e elas geram os nossos pensamentos. Você pensa de acordo com aquilo que você acredita. E por que você acredita? Porque a sua mente foi criada acreditando naquilo. Desde a barriga da sua mãe ela foi ouvindo, absorvendo e dos 0 aos 7 anos então nem se fala. Você absorve tudo. A sua mente criou uma personalidade, criou as suas próprias crenças.
E nessa dela tentar te defender, o que que ela faz? Ela vai ficar sempre jogando aquelas informações para você. Cuidado, não vai. Cuidado, é difícil. Olha, não vai conseguir. Olha, não é assim. Ó, sabe? Aquelas muitas crenças limitantes dentro da cabeça da gente. Vem da nossa mente. Então, ou seja, nós temos uma mente no qual nascemos com ela, uma mente que tem todo o poder de realizar coisas ao nosso redor de acordo com aquilo que ela acredita, tá? Então a gente tem todo esse poder nato dentro de nós. Está dentro de nós. É algo que precisa ser ativado. Esse poder é algo que precisa ser ativado. Ele precisa ser trabalhado. Então, para isso, essa necessidade do mergulho, de entrarmos para dentro, né? Fazer esse mergulho e resgatar esse poder. Só que é um poder tão grandioso, tão poderoso, maravilhoso, que você acha que viria de graça? Viria tão fácil? Não, é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser buscado, conquistado, ativado, todo esse poder em nós. Então ele não veio de graça, ele não veio fácil. Ele não é assim, a gente já nasce com ele, mas precisa ativar. Ou seja, para haver busca, tem que haver falta. Então a gente nasceu com todo esse poder, que a gente tem que buscar para ativar, para trabalhar com ele, mas a gente tem que ir até lá. Para a gente ir até lá, a gente precisa sentir essa falta. Então nós nascemos com a falta. Falta, o que é a falta? Vazio. A falta, tá faltando algo, não está preenchido. É algo que falta, ou seja, um vazio. Entendeu? O vazio que todo mundo tenta preencher, essa busca incessante do ser humano, esse vazio da alma, né? Essas crises existenciais, aquele sentimento de inadequação, aquela falta que você não sabe do que. Todo mundo tem. A gente nasceu com essa falta. Nós temos ela dentro de nós, um buraco dentro de nós. Então, nós viemos com um poder incrível. Para acessar esse poder, a gente tem que sentir a falta dele e ir buscar. Para a gente sentir a falta, a gente tem que ter esse buraco. Então, nós nascemos com esse buraco. É uma sacada, gente. Então, você já obteve uma informação que muita gente não tem. Muita gente não sabe sobre isso. Você pergunta, a pessoa não sabe explicar. De onde vem esse vazio? Por que vem? Como começou? Todo mundo sente? É só eu? Tô ficando doido? Então as pessoas, elas questionam e não sabem responder. Então até aqui você entendeu que a gente veio com um poder nato, que é algo que Deus colocou dentro de nós, que o universo, né, nos criou dessa maneira, com esse poder que está dentro. Então a gente precisa ir buscar, não veio de graça. Ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser ativado. E para a gente buscar, a gente precisa sentir falta. Ou seja, nós viemos com esse poder, mas nós viemos com a falta. A falta é o quê? Algo que está vazio, né? Está faltando. Então nós nascemos, desde que o mundo é mundo, desde o começo da criação, todo mundo vem com esse buraco dentro. Então todo mundo tem falta, todo mundo tem vazio, justamente para poder preencher. É obrigatório, né? Para obrigar a gente a ir buscar o nosso potencial, a ir buscar a nossa força, o nosso poder. Fez sentido até aqui para você? Então, antes de eu continuar, vou pedir para você dar um like, né, já no vídeo, antes que você esqueça. Porque se está fazendo sentido para você, isso é só o começo. A gente ainda vai ter muitas outras sacadas aqui, coisas que você vai abrir sua mente. Esse estudo é para ampliar a sua mente, esse conhecimento tão importante. Então, dá um like, comenta, você quer falar, né, quer comentar, vamos interagir, vamos falar sobre isso, vamos debater esse assunto, deixa um comentário e depois compartilha. Compartilha com pessoas que precisam. Às vezes as pessoas precisam entender o que se passa dentro de si. Às vezes as pessoas acham que estão enlouquecendo, que só elas têm esse vazio, essa angústia e não sabem como resolver. Então aqui a gente vai deixar bem claro o que você pode fazer para melhorar. Então compartilha com os amigos, com as pessoas, com a família, tá bom? Para esse vídeo atingir mais pessoas, porque eu busco, gente, falar de uma maneira bem simplificada, de uma maneira detalhada, explicando passo a passo, tá? Tudo ali seguindo uma linha de raciocínio para que todo mundo entenda e descubra como trabalhar essa mente, fazer essa mente trabalhar ao seu favor,
né, para você progredir, para você crescer. Eu não falo só financeiramente não, gente. Falo para você ter saúde, saúde na mente, saúde no corpo, ter qualidade de vida, superar dores, superar perdas, né, evoluir, poder lidar melhor com as adversidades da vida e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Vazio, né? Voltando a esse vazio. Esse vazio é um vazio que sufoca. É um vazio que ele não é preenchido com a luz da consciência, ele é preenchido, ele não é totalmente preenchido, mas ele contém sombras. As nossas sombras, né, que tanto eu falo, que eu explico também, né, que são os nossos bloqueios, o que bloqueia a gente, impede a gente de fazer a nossa caminhada pela estrada da vida, progredir, crescer, ser feliz. Aí aqueles bloqueios que ficam no meio do caminho, que são as nossas sombras, estão guardadas dentro, estão armazenadas dentro desse buraco. Então, além desse buraco ser um vácuo que incomoda, ainda tá as sombras lá vagando lá dentro. Não está preenchido porque não é com isso que se preenche, né? Mas as sombras estão lá dentro, então ele incomoda. E aí, desde lá da antiguidade, né, os seres humanos, como já foram criados com esse vazio, a tendência era o quê? Era buscar. Então o ser humano se perdeu nesse sentido, porque começou a buscar fora e não buscar dentro. Foi o grande erro da humanidade, começar a buscar fora. Para você ter uma ideia, né, olhando aí por esse contexto religioso, bíblico, de Adão e Eva, depois que Adão e Eva pecou, até Deus ter que destruir tudo, que foi, né, na Arca de Noé, demorou uma média de 1.600 anos. Ou seja, Adão e Eva pecaram, e aí foram nascendo as pessoas e não foram buscando a sua conexão com a criação, com a sua fonte geradora, a fonte de todo o seu poder. Começaram a dispersar, buscar de várias maneiras, porque a angústia é grande, né? A necessidade, a falta, e a pessoa, e eles se perderam, começaram a buscar fora, ou criaram deuses, criaram imagens, começaram a idolatrar a natureza, os fenômenos aí da natureza, o Deus Sol, o Deus Lua, as coisas, sabe, ídolos, começaram a buscar totalmente errado. A maldade começou a crescer, porque não tinham, né, a orientação certa, e aí Deus teve que destruir tudo, lá no dilúvio. Adiantou? Não. Porque a busca continuou, né? Essa busca de preencher esse vazio continuou. E aí, muitos buscavam e até alcançavam, sabia? Por quê? Eles tinham uma fé. Então, para você já começar a entender aí, né, essa ligação mente, poder da mente, fé. Eles começaram a buscar fora de uma maneira errada. Mas muitos acreditavam e tinham uma fé tamanha que as coisas aconteciam. Sim, é possível você realizar, você concretizar, mesmo você não acreditando em Deus. Porque a fé não é a fé só em Deus. A fé é algo único. A fé é acreditar naquilo. Você acredita com uma tal força, com tal poder, que aquilo acontece. Independente da religião que você esteja. Independente do que você segue, o que você acredita. Você acredita em si, você acredita no seu potencial, na sua força, é o que vai fazer acontecer. Isso é o que justifica muitas pessoas que você olha que não merecem. São pessoas más, pessoas traiçoeiras, bandidos, criminosos que chegam no topo, chegam onde querem, realizam, concretizam, buscam tanto que realizam tudo aquilo que vão buscar. Chegam lá no topo. Elas merecem? Elas têm fé em Deus? Elas estão buscando Deus? Para você ver que tem diferença aí entre a religião, a crença em Deus, com a crença da mente, naquilo que a mente acredita. Então, essas pessoas, elas são más e realizam tudo aquilo que querem. Mas será que elas preenchem o vazio? Aí que tá. Esse vazio, ele não preenche com aquilo que você conquista. Então, uma pessoa, ela pode conquistar milhões, bilhões, beleza, amores, uma vida exuberante. E muitos continuam com vazio. Tanto é que muita gente, né, ricos aí acabam se matando,
se suicidando, continua com esse vazio. Por isso que fala que dinheiro não traz felicidade. Não é que dinheiro não traz felicidade, dinheiro não preenche esse vazio se ele não vir da maneira certa, através da conexão. Então, você pode desenvolver um poder da mente de você se tornar uma pessoa saudável, uma pessoa bonita, uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de amigos, uma pessoa. Mas se você não tem aquela conexão, a sua fé, o acreditar da sua mente com a ligação com quem te criou, com a fonte geradora, com o poder universal que te gerou, não preenche buraco. Não preenche. E é isso que a gente vai falar. A gente vai falar muito sobre essa questão da fé e a questão da mente. Você acreditar e você ter fé. É independente de você ter fé em Deus, tá? É independente. Mas não preenche buraco. Se você não tiver a conexão certa, não preenche buraco. Então vamos lá, para você entender, eu fiz aqui uma arte aqui para vocês entenderem. Mente. O que é a mente? A mente são as nossas crenças, é aquilo que você acredita, é o que gera o seu pensamento. A mente é que armazena informações e criam as suas crenças, limitantes ou não. Crenças que vão te limitar ou que vão te impulsionar. Fé. O que é a fé? Acreditar naquilo que não se vê. Fé. Então, ou seja, mente é acreditar. Mente é acreditar, que é fé. Fé é crer. Crer que já está acontecendo, aquilo que você não vê, você crê, você acredita. Poder, que é igual a poder, né? A fé move montanhas, a fé pode tudo, a fé é poder. Resumindo, poder da mente, da fé, que é equivalente à lei da atração. Deu para entender, gente? Olha aí só, a segunda grande sacada. Mente e fé é a mesma coisa. A nossa mente é o que a gente acredita. E fé é independente de religião. Você pode ter fé sem acreditar em religião. Você pode ter fé em você, fé na sua capacidade, fé do que vai acontecer. É fé, é acreditar. Ou seja, mente. Fé é igual a mente. Tá bom? Deu para entender até aqui? E daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão da fé, baseada aí na Bíblia, né, e a relação com a nossa mente. Então agora a gente vai adentrar na história para a gente entender bem esse conceito de poder da mente, né, no decorrer da história, né? Então, como o ser humano tinha essa necessidade, tem essa necessidade de buscar preencher esse vazio, e como eu já havia falado, o ser humano se perdeu porque começou a buscar fora. E começou a criar deuses, e criar fantasias, e criar coisas, tudo no intuito de buscar preencher esse vazio. E aí surgiram religiões, conceitos diferenciados, né, ideias diferenciadas, seitas, ordens secretas. Foi surgindo, surgindo. E sempre nesse intuito, né, de buscar algo, de preencher de alguma maneira. E aí surgiram os grandes pensadores. Porque aí esses pensadores não iam só pelo lado religioso, da religião, né, da idolatria. Eles refletiam, eles usavam a sua capacidade para tentar entender como que realmente funcionava. Eles colocavam a cabeça para funcionar, sabe? E pensavam, debatiam, refletiam, conversavam. Quem eram esses grandes pensadores? Os filósofos. Foi de onde surgiu a filosofia. O que quer dizer filosofia? Filosofia, amor à sabedoria. Então, quer dizer, amor pelo conhecimento, pela sabedoria, a busca de saber o que realmente acontece, né? E isso aconteceu uma média mais ou menos de 600 anos antes de Cristo. Começou a surgir esses pensadores. E o que marcou, né? Um pensador que marcou muito a história foi Sócrates, que tanto é que a filosofia se divide antes e depois de Sócrates. Sócrates era um grande filósofo. Não tem muitos escritos sobre ele, infelizmente. O que se sabe sobre Sócrates
veio dos seus discípulos, que veio Platão, né? Platão fundou uma escola, né? De filosofia. Então, Sócrates não deixou muito coisas escritas, mas era um grande sábio e ensinava. E por ele ensinar as pessoas a pensarem, a refletirem, a usarem a sua cabeça, os grandões, como sempre foi desde o começo do mundo, desde que o mundo é mundo, né, não queriam que eles se destacassem, não queria que eles soubessem muita coisa. Porque é mais fácil você manipular uma pessoa, manipular a massa, né? As pessoas, quando elas não têm muito conhecimento, fica muito mais fácil. Então, desde aquela época já existia isso. E para que esses jovens, né? Sócrates pregava muito para jovens, né? Para que esses jovens, essas pessoas não tivessem muito conhecimento, começaram a frear Sócrates. E Sócrates não queria parar. E aí ele foi condenado a morrer, a tomar cicuta. Aí ele foi obrigado a tomar veneno e morreu. Mas tem uma grande frase de Sócrates, desde aquela época, que é bem conhecida, né? Que ele dizia: conheça-te a ti mesmo. 600 anos antes de Cristo. Ou seja, o grande conhecimento, o grande poder, o mistério da vida está onde? Dentro da gente. Sócrates, naquela época, você vê que naquela época não tinha televisão, não tinha muitos livros, não tinha internet, e eles já estudavam muito, e o que eles descobriam, né, foram coisas reveladoras naquela época. E ele falava: conheça-te a ti mesmo. Uma outra frase que ele falou também, né? Tudo sei que nada sei. A humildade e a necessidade de conhecer, de buscar, por mais que a pessoa saiba, que conhece, que tenha conhecimento, aprendizado, continua buscando, porque nunca é suficiente, nunca é demais. Né? Então continue buscando. E a partir da filosofia, desses grandes pensadores, surgiram outras linhas aí, né, de conhecimento, como a teologia, que é teo, né, de Deus, logia de conhecimento, conhecimento sobre Deus, um estudo sobre Deus, né? Até a psicologia também veio da filosofia, e outros também que a gente vai falando aqui. Então, a teologia também, a primeira vez que foi usado esse termo teologia foi por Platão, né, que foi discípulo de Sócrates. E aí vieram, até então, com todo esse conhecimento, essa escola aí de Platão, esses grandes pensadores, o estudo sobre Deus, a teologia, vieram grandes iluminados, né? Pessoas que vieram aí, deixaram um legado para a humanidade. O maior deles, né, o grande mestre, o grande iluminado que nos ensinou muito, continua nos ensinando, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele veio e ele ensinou muito em relação a esse poder interno, a nossa fé. Você vê que quando Jesus curava, ele falava: a tua fé te curou, a tua fé te curou. Então, quer dizer, o poder estava dentro da pessoa. Jesus só foi lá, né, e ativou aquilo com o seu poder como filho de Deus. Então, o poder é interno. E aí eu separei alguns textos aqui que falam sobre esse poder de Jesus, sobre esse ensinamento de Jesus, né, da fé em relação a esse poder interno. Mateus 17:20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Ou seja, né, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, fé, acreditar, né, essa coisa interna, essa coisa sentida, não é falada, não. Se você acreditar nesse poder, você terá fé de mover montanhas. Isaías 1:19. Se vocês estiverem dispostos a obedecerem, comerão os melhores frutos dessa terra. Ou seja, Jesus está falando, se a gente fizer as coisas, obedecer, porque tem regras, né? A gente tem um preço a pagar, a gente tem regras a cumprir, tem um regulamento, a gente tem coisas a fazer. Se a gente fizer tudo direitinho,
comeremos o melhor dessa terra. Não tá falando do céu, não tá falando quando a gente morrer, que a gente vai pro céu e a gente vai ser abençoado lá, não. Tá falando na terra. Então a gente tem essa capacidade, esse poder de comer o melhor da terra, de viver bem, de ser feliz aqui na terra. Então, são alguns dos ensinamentos de Jesus. Porém, a Bíblia ainda tem muitos trechos, né, que falam, se você for olhar, dessa ligação da fé com esse poder interno, o poder de dentro, né? O poder da nossa mente, diretamente ligado ao poder da nossa mente mesmo. Como Romanos 12:2. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A própria Bíblia falando da mente, renovar a nossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia nos ensinando o poder da mente. Então, muitas vezes, gente, não é só religião. Não é só você ir para a igreja, orar, pedir, ouvir lá né, a palavra de Deus. É você trabalhar a sua mente, é você colocar a sua mente para funcionar. Isso requer conhecimento, entender o funcionamento da sua mente, que dentro das religiões não se explica. Como a sua mente funciona? Como melhorar a capacidade da minha mente? Os exercícios que eu vou fazer, os hábitos que eu vou ter que mudar, como que eu vou trabalhar tudo isso? Não explica dentro da religião. Então, e a própria Bíblia fala: transformem-se pela renovação da sua mente, tá? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, pensem em coisas positivas, pensem em coisas edificantes que vai te fazer crescer, coisas nobres, puras, amáveis, de boa fama, coisas maravilhosas. Com tudo isso, você vai estar trabalhando o poder da sua mente. Você vai ter uma mente fortalecida para conseguir trabalhar essa sua fé. Você só exercita a sua fé com uma mente muito bem conduzida, trabalhada, entendida, né? Provérbios 4:23. Acima de tudo, guardem o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, trabalhe a sua mente para que você tenha um emocional proveitoso, um emocional que vai trazer coisas boas para a sua vida. Então, o seu emocional depende da sua mente. A nossa mente cria situações, cria pensamentos que provocam emoções, emoções ligadas ao coração. E a Bíblia fala: com tudo que tiver que guardar, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O seu coração, o seu emocional é criado pela sua mente. Olha só a importância tanto da mente como do emocional, através da visão bíblica. E depois de todo esse ensinamento aí de Jesus, né, naquela época, toda essa riqueza de conhecimento, né, de ensinamento que ele deixou para nós, muitos absorveram, outros não, outros modificaram, entenderam como que queriam, outros tomaram posse desse conhecimento para manipular, né, as pessoas, criou-se várias religiões em cima daquilo. Bom, enfim. E aí os anos foram se passando, mas, né, o fundamento aí é o poder interior, o poder interno, o poder da fé. Em 1887, Helena Blavatsky, filósofa, teóloga, usa a primeira vez esse termo de lei da atração em seus livros Isis Sem Véu e Doutrina Secreta. Ela era uma grande estudiosa, estudava filosofia, estudava teologia, estudava os assuntos de Deus, né? Buscava, escreveu esses livros e foi a primeira vez
que esse termo, lei da atração, foi usado em 1887, quando ela escreveu esses livros, né? Ela trouxe base para muitos pensadores, fez uma síntese da ciência, da história, da religião e da filosofia. Foi em 1875 que ela fundou a Sociedade Teosófica em Nova York, por um grupo de pessoas inspirada, né, nos pensamentos de Platão, que era, né, o discípulo de Sócrates. E aí esse grupo fundou em 1875, mas em 1887 que ela escreveu os livros que foi usado a primeira vez, né, esse termo de lei da atração. A teosofia é uma palavra grega que significa sabedoria divina. Os principais fundamentos, a busca pela verdade, o pensamento crítico e a reflexão de valores. Em 1904, né, Phineas Parkhurst, ele criou um movimento. Então, em 1904, criou-se um movimento, né, e foi Phineas quem criou, depois de ter se curado de uma tuberculose. Então, naquela época era difícil, né, curar de tuberculose, e ele conseguiu se curar da tuberculose e defendeu a cura da doença pelo pensamento. E as próprias doenças também viriam dos próprios pensamentos, da mente. E aí esse movimento teve vários adeptos. Várias pessoas começaram a estudar, escritores começaram a lançar livros, começou a se falar muito sobre esse poder interno, o poder da mente, né, do pensamento. E começou a se estudar bastante. Em 1908 foi escrito o livro O Kybalion. Esse livro é considerado o berço da lei da atração, porque ele fala sobre os segredos herméticos, né? Os princípios herméticos, que são 7. O princípio do mentalismo, que fala que o todo é mente, o universo é mental. O princípio da correspondência, que foi o que gerou mesmo a lei da atração, o princípio da correspondência. O que está em cima é o que está embaixo, e o que está embaixo é o que está em cima. Então, esse princípio aí dessa correspondência, essa ligação com o que nós temos aqui embaixo é o que está em cima. Tem até exemplos, né, que falam, por exemplo, sobre essa ligação, essa correspondência entre nós, o que está dentro, o que está fora também, o que está dentro. Por exemplo, se você for olhar o universo, né, a nossa galáxia, aquele aspiral da nossa galáxia, se você for olhar a sua digital, é parecido, né? É igual, ou seja, semelhante. O que está aqui está lá. O átomo, né? A estrutura do átomo, que tem ali o seu núcleo, né? Os seus elétrons, nêutrons, prótons, toda aquela energia vibrando em volta, né? E fora o que mais foi descoberto também, né? Até pela física quântica. E toda essa energia em volta é semelhante ao universo. O nosso sistema sanguíneo, né, os nossos vasos, nossos capilares sanguíneos ali correndo, se assemelha muito aos rios, os afluentes, né? O rio, quando ele vai fazendo aquelas ramificações, tem a ver com a natureza e dentro do nosso corpo. Então, essas ligações aí foi o que deu origem também à lei da atração. Foi o segundo princípio hermético da correspondência. Aí depois veio o da vibração, da polaridade, o do ritmo, o princípio da causa e efeito e o princípio de gênero. Então também foi um livro que foi muito difundido, foi muito estudado, né? Pesquisadores, pessoas ali que estudaram a fundo essas ligações, essas leis do universo com o nosso poder interno, o poder da nossa mente. Em 2010, também o escritor que fazia parte desse movimento Novo Pensamento, o Wallace Watton, escreveu o livro A Ciência de Ficar Rico. Esse livro foi o que inspirou, né, a Rhonda Byrne a escrever O Segredo, né? Para quem assistiu o filme que conta, né, ela ali que recebeu um presente da filha dela, que foi o que inspirou ela a buscar todo aquele conhecimento, né, dizem que foi esse livro aí de Wallace Watton, que é A Ciência de Ficar Rico. Então ela começou a partir daí. Ele foi a base para todo aquele estudo e chegar, né, onde ela chegou.
Em 1937, outro grande nome, né, que todo mundo conhece, também fazia parte desse movimento Novo Pensamento, Napoleão Hill. Napoleão Hill. Ele também escreveu vários livros, inclusive o livro, né, que foi um best-seller, Quem Convence Enriquece, Napoleão Hill. E aí, ele criou também esse outro aqui, que foi um sucesso, e aí fizeram até nessa versão aqui de bolso, né? Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. E ele era desse movimento Novo Pensamento e defendia o poder da mente, o poder dos nossos pensamentos para criar a nossa realidade. Outro grande nome, escritor conhecido, muito respeitado, Joseph Murphy, que criou, né, que lançou o livro O Poder da Mente Subconsciente. Ele lançou esse livro em 1963. Então, ou seja, 1963. Gente, eu tenho esse livro aqui, tem que mostrar para vocês. Não é a capa dele, porque é um livro antigo. Você vê que ele foi lançado em 1963. Eu não tinha nem nascido. E ele já lançou esse livro, O Poder da Mente Subconsciente. Esse livro me abriu portas. Eu ganhei esse livro. Foi a partir dele que começou todo o meu estudo, o meu conhecimento, né, a minha busca por esse assunto tão magnífico que é o poder da nossa mente, tá? E esse livro aqui foi lançado por ele. E a história de Murphy é interessante, porque, ó, em 1922, com o conhecimento, né, desse movimento aí, Novo Pensamento, o que que acontece? Após uma experiência de oração científica, que tem no livro, né, a oração profética, a oração científica, ele se curou. E aí, antes disso, ele estudava para ser sacerdote numa ordem jesuíta. Quando ele conheceu esse movimento, né, o Novo Pensamento, ele começou a estudar, se aprofundou, criou essa oração profética, se curou, aí ele largou, né, esse estudo e passou e se mudou para os Estados Unidos. Começou a estudar religião, filosofia, direito, química e se tornou farmacêutico. Aí ele escreve o livro, esse livro O Poder da Mente Subconsciente, e começou a escrever outros grandes livros, né? Em 1963. E aí veio, né, em 2007, o livro Quem Somos Nós. Esse livro é assim, um documentário, foi escrito por vários cientistas e, né, tem o depoimento, quer dizer, de vários cientistas, e tem o filme dele também, tá? Dá para você assistir, puxar até aí pelo YouTube o livro dele, Quem Somos Nós. Então esse livro, ele é magnífico de se ler, muito gostoso, muitas informações e aborda várias questões aqui, como as moléculas da nossa emoção, que nós somos viciados em determinadas emoções por causa dessas moléculas, tá? A fenda sináptica, aqui ó, aqui até fala, né, sobre esse experimento da água, de você proferir a palavra na água, e aí os cristais, quando congelados, criavam cristais bonitos, e quando eram palavras feias, criava cristais feios. As fendas sinápticas, o observador, é um livro bem detalhado da física quântica, que aí veio defender também todo esse poder da nossa mente, do nosso mental, em relação ao nosso corpo, a nossa realidade, o nosso ambiente, em tudo o que nos rodeia. A física quântica estuda a natureza em escala atômica e subatômica, dividindo o átomo em partículas ainda menores. Através de pesquisas, a medicina quântica comprovou que o corpo ele é contemplado de energias que podem ser conduzidas para tratar e prevenir doenças. E aí, de acordo assim com esses estudos, algumas linhas de raciocínio não concordavam muito com algumas coisas assim, sabe, da lei da atração, ligada a coisas holísticas, espirituais, o poder do universo, essa conexão, e começou a se estudar mais aprofundado cientificamente, para que isso fosse comprovado cientificamente, não ficasse só no campo, né, dessa ligação espiritual. E aí entra em ação a neurociência.
O termo neurociência, ele surgiu em 1970. O termo neurociência ficou conhecido, né, por Santiago Ramon, porém, né, esse estudo do cérebro no século V antes de Cristo, quando foi descoberto os nervos ópticos, que começou a ser estudada a neurociência. Então já é um estudo que já começou no século V, quando foi, né, através de dessecações, né, de estudo com cadáveres, com estudar o cérebro, né, abrir e estudar, aí foi descoberto os nervos ópticos. E aí começou a se cogitar que o cérebro era o lugar para o pensamento e para as sensações. Então já é um estudo, já era um estudo da neurociência. Porém, né, não tinha, lógico, né, essa nomenclatura, não era usado neurociência. A neurociência só surgiu e foi divulgada a partir de 1970 com Santiago Ramon, que é o pai da ciência. E a neurociência, ela defende o quê? Ela explica cientificamente os nossos neurônios, as conexões neurais, que de acordo com aquilo que a gente passa na nossa vida, tudo aquilo que acontece, vai criando conexões, e essas conexões são fortalecidas e é o que atrai mais daquelas situações, porque já está ali conectado daquele jeito, né? Então atrai mais daquelas situações. A neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro de mudar. E a neurociência também defende muito os exercícios do cérebro, a neuróbica, né, que são exercícios da nossa mente e do nosso cérebro para ele trabalhar, para a gente exercitar e fazer com que ele trabalhe ao nosso favor, né? Então, gente, com tudo isso, o que eu venho propor para vocês, né? Que todo esse estudo, esse conhecimento, você vê que já é algo nato, é algo que vem dentro da gente, que foi explorado por várias ciências, por vários estudiosos ao longo da história, que realmente existe, só que não vem de graça. A gente tem que buscar. Então, você conhecer isso já é um meio caminho andado. Só que conhecimento não garante nada. Você conhecer, saber como que funciona, como que acontece, não garante que você vá atrair tudo aquilo que você deseja, porque isso é um processo individual de cada um. É o tanto que você trabalha a sua fé, o tanto que você exercita a sua mente, que você faz a coisa acontecer. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que pode adquirir esse conhecimento em 1 ano, 2, conseguir mudar totalmente a estrutura do seu cérebro, da sua mente, pensar diferente e fazer a diferença na sua vida. Outra pessoa pode ter todo esse conhecimento durante anos e ainda está no processo, porque envolve a história de vida de cada um, envolve a experiência, né? Os traumas, as coisas que as pessoas têm que superar, têm que fazer para poder mudar essa configuração da sua mente. Umas pessoas mudam com mais facilidade, outras demoram e outras nem conseguem, né? Mas o importante é você ter conhecimento. O importante é você ter chegado até aqui e ter visto como que funciona, como que é, né, ao longo da história, que é bíblico, é científico, é religioso. Jesus já falava sobre isso, a ciência explica sobre isso. Então, quando a gente pensa, por que uns conseguem e outros não? Energia pura, energia do seu cérebro, a configuração da sua mente, é aquilo que a sua mente atrai. A partir daquilo que o seu pensamento, a partir daquilo que a sua mente acredita, ela gera pensamentos. Os seus pensamentos têm ondas elétricas e magnéticas que vão atrair, né, coisas semelhantes. Então vai entrar numa vibração e vai conectar com a vibração do universo. E aí vai dar liga. Se você está numa baixa vibração, nos pensamentos negativos, a sua mente está te trazendo só coisas negativas, então você está numa baixa vibração. A vibração boa do universo positiva, elas são altas. Então você tá vindo aqui e as vibrações altas aqui. Então, ó, você nunca se encontra. Por isso que a gente se fala assim, se elevar. Vamos se elevar, elevar os seus pensamentos. Pensar coisas positivas, como falou aqui em Filipenses, né? Tudo que é de bom, maravilhoso, puro, né? Pense nisso, para que eleve a sua frequência e você alcance as ondas vibracionais positivas do universo e consiga dar esse match aqui, né? Da liga e conseguir realizar os seus sonhos, as suas coisas,
né, curar uma doença, ou ter uma imunidade boa de não atrair doenças, não ficar doente o tempo todo. Ter pessoas também que estejam na mesma vibração que você, porque a partir do momento que você eleva a sua vibração, muitas pessoas vão ficar aqui embaixo, tá? Então não adianta também, às vezes a pessoa se apega e não sobe por conta disso. O apego a pessoas, parentes, filhos, familiares, aí fica só naquela vibração negativa, não quer se elevar para não deixar, somente marido e mulher, né? Quando um sobe, o outro fica lá embaixo, aí tem uns que não querem, aí desce de novo. E aí vão ficar naquela mesma frequência, né? Mulher que muitas vezes aí são vítimas de violência, estão tão apaixonadas, tão cegamente que ficam naquela vibração, mantendo aquela vibração, apanhando, vibração de agressividade, de coisas ruins, de muito ódio, muita coisa negativa. Não se elevam, né? Então é isso. E para finalizar, vou deixar 2 textos aqui, bíblicos, que fala tudo sobre você querer buscar, você querer mudar a sua mente, mudar a configuração da sua mente, né? E usar esse poder que já veio nato de você. Quando você usa, você vai preencher esse vazio que muitas pessoas buscam, buscam, buscam e não conseguem preencher. E eu digo, não preenche. Você pode elevar a sua vibração, ter a fé de você alcançar o que você quiser e você conseguir. Mas para preencher o vazio, você tem que usar essa vibração e se conectar com o seu fabricante, com a fonte geradora de todo poder, honra e glória que te fez, que te criou. Quando você se conecta de dentro para fora, você pega todo esse poder e conecta com o poder supremo, majestoso, a lei universal, né, da criação, aí sim você preenche o seu buraco. Então você vai usar o poder da sua mente, o poder da atração, a lei da atração, e você vai se conectar com o todo, aí você vai conseguir tudo que você quer, e você vai preencher esse buraco, você vai elevar a sua alma, evoluir, né? E crescer não só como ser humano físico aqui na Terra, mas como pessoa espiritual, que é o que você é. Então, sua alma vai evoluir, sua alma vai crescer, o seu espírito vai se elevar. É diferente. Então, presta bem atenção nisso. Você atrair é uma coisa, você atrair com conexão e preencher o seu vazio é outra. Você pode atrair sem conexão. O seu vazio vai continuar. Então, você vai chegar lá no topo, alcançar tudo o que você quer, você vai olhar e falar, nossa, será que era isso que eu precisava? Será que é isso que eu quero? Tá faltando algo ainda, não tá completo. Então, tudo é conhecimento, é você alcançar esse conhecimento, fazer a diferença, fazer os trabalhos que precisam ser feitos, que é cumprir as regras, né, seguir o regulamento, trabalhar nesse sentido aí. Tá bom? E eu vou deixar esses 2 textos para vocês refletirem. Mateus 9, 29. E ele, tocando os olhos deles, disse: que seja feito segundo a tua fé. Que seja feito segundo a fé que vocês têm. Romanos 14, 2. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Eu conheço esse texto, né, em outra versão bíblica que fala: uns têm fé para comer carne, enquanto outros têm fé para ficar só nos vegetais. Beijo, fiquem com Deus.